Olá pessoal, esse vídeo aqui ele vai mostrar um caso de conflito no Git. Eu estou fazendo esse vídeo para vocês verem porque quando eu tentei fazer isso na sala de aula na quarta-feira não funcionou. E aí depois eu fui procurar por que não tinha funcionado, né? Fui olhar a sequência de comandos que eu executei e ele não funcionou por conta de permissão. Porque, só lembrando, né, eu estava fazendo um teste com o repositório numa máquina em que 2 usuários têm acesso, então o usuário Daniel aqui está logado nessa máquina Prestígio, o usuário Aula está logado na mesma máquina Prestígio, então aqui na direita, então o Daniel está aqui na esquerda, e eu preciso de permissão para os 2 usuários poderem mexer no repositório, porque senão eles não vão conseguir modificar o conteúdo lá dentro. E foi por isso que não funcionou, porque quando o usuário Aula tentou fazer o push para consolidar as mudanças dele lá no repositório, a máquina deu uma mensagem de que não tem permissão para fazer isso. E o motivo foi porque a permissão padrão que estava configurado para os 2 usuários era uma permissão que não dava a permissão de escrita para o grupo. Então os 2 usuários, o Daniel e o Aula, fazem parte do mesmo grupo, que é o grupo que é dono do repositório. Então o grupo tem que ter permissão de escrita, porque senão eles não vão conseguir mexer nos arquivos lá dentro. E eu tinha que ter mexido no umask. O umask padrão no Linux é 0022, né? Então esse aqui é o padrão, né? Se eu rodar o comando umask sem nada, ele fala qual que é o umask atual. E o que o umask faz é dizer quais bits eles não estão ativados para um determinado usuário, que é esse segundo 0 aqui, grupo, que é o segundo, que é o terceiro número aqui, e outros, que é esse daqui. Então lembrando, né, usuário, grupo e outros é o que a gente usava no chmod, né, para poder definir uma permissão para um arquivo, para algum diretório. O umask ele fala o contrário. Então enquanto o chmod fala que permissão você quer dar, e o umask fala que permissão que você quer tirar. Então o 0022 está falando que eu estou tirando a permissão de escrita dos outros, daqui da direita para a esquerda, estou tirando a permissão de escrita do grupo e não estou tirando nenhuma permissão do dono. O primeiro 0 não tem nenhum efeito, ele só está aqui para dizer que o número é um número octal. No geral, quando a gente começa um número com 0, ele é um número octal. Quando a gente começa um número com 0x, ele é um número hexadecimal. Então isso aqui é só para o sistema operacional saber que eu estou lidando com um número octal. E aqui que o problema estava, porque se eu criar um diretório agora desse jeito, com esse mask aqui, vou criar aqui teste antigo. E se eu olhar como que ele foi criado, eu estou colocando D porque senão ele vai mostrar o conteúdo do diretório, eu quero ver como está o diretório sem entrar nele. Eu vou ver que realmente o que aconteceu foi exatamente o que está lá no umask, né? Então, os outros e o grupo estão sem a permissão de escrita. E é aqui que o problema aconteceu, porque o grupo tinha que ter permissão de escrita, porque senão, quando o usuário aula aqui da direita tentasse fazer alguma coisa no repositório, ele não ia conseguir, porque ele não ia ter permissão de escrever lá dentro. Então eu tinha que estar com o umask 0002, tanto aqui quanto aqui, 0002. Agora se eu criar um diretório, mkdir teste novo, e olhar como que ele está, beleza, agora o grupo tem permissão de escrita. Então quando eu rodar o git init, os outros comandos que eu vou rodar, quando eu fizer o push para colocar o conteúdo lá dentro, tudo agora tem que funcionar, né? Então vamos lá fazer a nossa sequência de comandos que a gente fez também na quarta-feira. Então vamos supor que eu estou aqui numa máquina da empresa, da organização que esses 2 usuários aí trabalham, eles vão ter que trabalhar no mesmo repositório. Então eu vou criar aqui uma aula 22, que vai ser o repositório onde vai ficar o código que os 2 vão trabalhar. Então eu tenho que dizer que isso aqui é um repositório, então eu tenho que rodar o git init lá dentro. E tem um outro comando que eu tenho que rodar aqui também, né, para dizer que isso aqui vai funcionar direito como sendo um repositório. Eu não vou entrar em detalhe disso daqui. Então, como eu falei na aula, o Git tem um monte de configuração específica e explicar todas elas talvez vai tomar muito tempo, então dá uma olhada na documentação que vocês vão entender o que é que está acontecendo aqui. E no geral vocês não vão ter que fazer isso, né? Porque muito provavelmente vocês vão estar trabalhando com um repositório que foi criado no GitHub ou no GitLab, e criar o repositório lá é apertar um botão e seguir algumas sequências de cliques na página. Então isso aqui vocês não vão precisar, dificilmente vocês vão precisar fazer isso daqui. Eu estou fazendo isso porque eu quero representar, que eu quero simular o conflito rodando tudo na mesma máquina, para não ter o trabalho de ter que ficar resolvendo o conflito rodando um monte de comando lá no GitHub, no GitLab, indo na interface gráfica. Eu não quero isso, eu quero fazer tudo aqui no shell. Beleza?
Então vamos copiar agora, vamos clonar agora esse repositório que eu acabei de criar para cada um dos dois usuários. Então eu vou clonar aqui no usuário Daniel, que está aqui na esquerda, aqui nesse diretório, então /home/repositórios, aula 22. O Git até já falou, ó, parece que você clonou um repositório vazio, ele realmente está vazio, né? Não tem nenhum conteúdo lá dentro. Eu vou colocar os arquivos lá, então eu tenho aqui uma cópia do código orientado a objeto daqueles polígonos que a gente fez há algumas aulas atrás. Então eu vou copiar todos.py aqui para dentro. E aí lembrando, né, eu tenho que falar que eu vou adicionar todos esses arquivos no repositório, então git add. Se eu rodar um git status aqui, ele vai mostrar que ó, tem arquivos aí que você adicionou, mas você não fez o commit. Então git commit. Lembrando, né, o git commit por padrão ele vai usar o editor de texto que está definido nessa variável de ambiente visual. Então eu já vou colocar Vim aqui porque eu prefiro usar o Vim. Vou colocar isso aqui tanto para o usuário Daniel como usuário. Senão ele vai rodar, se eu não me engano, o Nano, que é o editor de texto que geralmente está definido nessa variável visual. E quando não está definido, se eu não me engano, a maioria dos programas que vai abrir algum editor de texto usa o Nano como padrão. Então se você não tiver problema em usar o Nano, não precisa fazer esse export que eu fiz aqui. Eu fiz porque eu quero usar o Vim para escrever as mensagens de commit. Então git commit, eu não comentei, mas também dá para passar a mensagem do commit na linha de comando, mas bom, o importante é colocar uma mensagem, né? Então vamos escrever aqui commit inicial. É difícil de ver, né? Aqui para a gente enxergar melhor. Então commit inicial, beleza. Feito. Logo depois de fazer o commit, eu tenho que fazer o push, né, para ter certeza que está tudo lá. Repositório git push, beleza. Tudo foi mandado para lá. Se eu fizer um git log aqui, ele vai dizer que a versão mais atual é esse commit daqui, feito pelo Daniel Batista, domingo de 10 de setembro, 14h40, exatamente o horário que eu estou gravando esse vídeo. Aqui está a mensagem de commit, né, commit inicial. Tá, então vamos agora para o usuário aula, porque ele também vai trabalhar no projeto. Já resolvi o UMask, né? Deixa eu só confirmar que está tudo certo. Então vou clonar o repositório git clone. Vou clonar o repositório aqui também, aula 22. Então todos os arquivos estão aqui, inclusive o diretório.git, que é onde serão gravados todos os metadados de como que esse repositório vai ser manipulado. Tá, então vamos mexer aqui na mesma parte do arquivo. Então eu vou editar esse arquivo daqui e vou dizer que agora o polígono vai ser um polígono de 6 lados, o polígono genérico. Então estou mudando aqui essas duas linhas do meu código. E imagine que enquanto o usuário aula estava trabalhando, o usuário Daniel também, né? Então ele vai modificar o arquivo e vamos supor que... Deixa eu só colocar aqui o fundo como branco para ficar mais fácil de ver. Vamos supor aqui então que o usuário Daniel falou, não, tem que ser um pentágono, então tem que ser 5 lados. Ele modificou desse jeito aqui. Então, claro, né, tudo poderia estar acontecendo na mesma hora, né? Eu estou alternando de um ao outro porque eu só tenho duas mãos aqui, não consigo ficar editando os dois arquivos nos dois usuários na mesma hora, né? Então imagina que, bom, os dois mexeram, né? Então eu tenho que dar o git add, né, para falar que esse arquivo foi modificado, tenho que fazer o commit, git commit, vou setar o meu aqui, e aí eu vou falar agora o polígono genérico é um pentágono, certo, salvei. E aí vamos supor que aqui eu fiz alguma coisa parecida, né? Então git add 002, git commit, o polígono genérico tem que ser um hexágono, certo? Beleza, então os dois estão prontos para dar um push, né, para poder atualizar o repositório. Mas antes de você dar um push, você não sabe se alguém mexeu, né? Então vamos fazer um pull primeiro para ter certeza que a gente está atualizado. Você está atualizado, git pull aqui na direita, você está atualizado. Então imagina que os dois estão fazendo as coisas na ordem certa, né? Então ninguém está fazendo nada errado aqui.
Mas algum deles vai ter que fazer um push primeiro, né? Então vamos imaginar que quem faz o push primeiro é o Daniel aqui na esquerda, beleza. Fez o push, agora o hash vai ser esse daqui, né? Que vai ser o que ele acabou de fazer. E aí vamos supor que o aula também vai fazer. Ele fez o pull primeiro, o que estava atualizado, ele vai lá e faz o push. Tá, aí já começou a reclamar, né? Ah, a gente está parando aqui porque tem atualizações que foram rejeitadas, porque o repositório tem conteúdo que você não tem localmente. Então ele está falando para mim, ó, você tinha que ter feito um git pull primeiro. Na verdade eu fiz, né? Aqui. Só que nesse meio tempo, enquanto entre esse git pull e esse git push, alguém atualizou e ele está falando, ó, você está desatualizado, então você tem que fazer um git pull para ficar com a mesma versão que tem lá no repositório. Pá, ele já reclama, ele fala, ó, tem coisa divergente aqui, você vai ter que achar um jeito de juntar as coisas. E aí você tem que decidir o que é que você quer fazer. Eu quero fazer um merge, eu quero juntar o que foi feito por todo mundo para ter uma versão só. Tem outras opções aqui, de novo, eu não vou entrar nesses detalhes, a gente começa a falar de coisa muito mais avançada de Git. O que eu quero é juntar o que todo mundo fez. Então eu vou rodar esse comando aqui, estou seguindo a recomendação do próprio Git. Então git config pull rebase false. E aí eu vou fazer o git pull de novo. Tá, e aí ele já está falando o que aconteceu. Ó, eu tentei juntar e não deu certo. Ele falou, ó, teve conflito. Merge conflito no arquivo tal. Eu tentei fazer o merge automático, ele tenta fazer isso se as mudanças elas são em linhas diferentes, mas bom, o Git ele não vai saber o que é que tem que fazer se as mudanças são nas mesmas linhas e foram nas mesmas linhas, né? Ele falou, conserte e se vire, porque eu não tenho como saber o que é que eu tenho que fazer. Então se a gente for olhar como que o arquivo tá, o Git fez isso. Ele marcou isso daqui foi ele que fez, eu não fiz nada disso. Então ele inseriu essa string aqui, ele colocou o código que está aqui no usuário aula, que foi o que eu fiz, né, o hexágono, e ele também colocou isso daqui, esse trecho de string aqui, que é o que veio lá do usuário Daniel. Nota que o hash aqui, ó, que ele está mostrando, o B6C75, ó, ele é exatamente o mesmo hash que está aqui, ó, B6C75. Ele está falando, ó, isso aqui é o que está para você, que eu tentei juntar, isso aqui é o que veio de lá do repositório. Você tem que decidir o que é que vai ficar. Não tem como ficar as duas coisas porque foram modificadas as mesmas linhas. Então vamos supor que o correto seja ficar a parte dos 6. Então eu estou apagando tudo que eu não quero que fique, né? Apaguei. E agora eu tenho que avisar que, ó, isso aqui está certo. Você tem que considerar agora que isso aqui é o que vai valer. Então eu faço algo parecido com o que eu tinha feito antes. Ó, tem que adicionar esse cara daqui, vou fazer o commit, e aí quando eu faço o commit, o Git já sabe que isso aqui foi um resultado de um merge que eu resolvi manualmente, e ele mesmo já colocou uma mensagem ali, ó, merge branch, master, blá blá blá, eu não vou nem mudar, eu vou deixar isso daí que ele mesmo colocou, e agora eu posso fazer um push. Beleza? Então ó, o B6, que era a versão atual que estava lá no repositório, agora virou esse hash daqui, 306F99C. Esse cara da esquerda ele está desatualizado. Então, eventualmente, em algum momento, ele vai ter que dar um git pull. Bom, eu vou fazer agora. Eu dei um git pull e aí ele falou que ele saiu do B6 e ele foi para o 306F99C, que é o mesmo hash aqui da direita do usuário aula. Eu até falo que ele fez, ó. Eu mudei, eu tirei duas inserções e coloquei, né? Fiz duas inserções, tive duas deleções entre a versão anterior e a versão atual. E faz sentido, né? Porque eu coloquei duas linhas no lugar das outras duas linhas que estavam no código. Então se eu queria rodar um git log aqui e um git log aqui, eu vejo que agora está todo mundo certo, né? Então tem aqui o 306 blá blá blá, que é a versão atual, 306 blá blá blá, versão atual. Ele até fala, isso aqui foi um merge dessas duas versões, né? Um merge dessas duas versões, eles falam aqui, né? E aí dá pra ver quais foram essas duas versões, ó. Esse A0 aqui, que foi o escrito pelo aula, era o hexágono, tá aqui nos dois casos, né? Na direita e na esquerda, aqui na direita. E o commit B6 blá 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 foi do usuário Daniel, que foi o pentágono, tá aqui e aqui também aparece. Então o Git ele mantém todo o histórico, né? Então nota que apesar de eu ter feito essa mudança daqui
pelo usuário aqui Daniel da esquerda e essa mudança daqui pelo usuário aula aqui da direita, nas cópias locais dos dois eu consigo ver isso. Então tudo aconteceu e foi gravado no repositório. Todos os usuários que tiverem uma versão local, com uma cópia local desse repositório, eles vão ver tudo isso que aconteceu aqui. Beleza? Então, eu queria ter mostrado, né, o conflito na aula, tentei, mas o problema foi a permissão. O UMask padrão era o 0022, ele não estava dando permissão de escrita para o grupo, por isso que o usuário aula, quando tentou atualizar o repositório, não conseguiu, porque quem tinha criado era o usuário Daniel e ele não tinha dado permissão para o grupo. Quando eu mudei o UMask para 0002, o diretório passou a ter permissão de escrita para o grupo e aí o usuário aula conseguiu escrever lá dentro, só que como ele escreveu em um trecho igual ao trecho modificado no arquivo principal que o Daniel escreveu, o Git mostrou que tinha um conflito e aí vocês vão ter que resolver, tem que fazer. Eu resolvi, dizendo que a versão que tinha que ficar era a versão do usuário aulas, e aí depois de ter feito o commit e o push, o Git até comentou que isso foi um merge, e ele até escreve aqui, né, que foi um merge dos dois commits anteriores. Então, tanto na esquerda quanto na direita a gente consegue ver essa linha daqui. Certo? Era isso. Não consegui mostrar na aula, mas bom, o vídeo fica aqui de referência para vocês verem o que acontece, né, como que o Git se comporta quando um conflito acontece e como que você faz para resolver. É isso. Falou!